Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz assim: Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão e minha irmã, você entregaria a sua vida em prol de um pecador? Vou mais longe. Você entregaria a vida do seu próprio filho para morrer no lugar do seu inimigo, daquele que lhe confronta, daquele que lhe é rebelde, daquele que não tem nenhum afeto, que não gosta de você? Certamente que não. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Deus entregou o seu Filho para morrer a nossa morte. Entregou o seu Filho para sofrer o que nós deveríamos sofrer. Entregou o seu Filho para sofrer a maldição da cruz que nós deveríamos ter sofrido. Foi isso então que ele fez, e é isso exatamente o que o apóstolo Paulo nos diz. Pois ele fala aqui que já seria muito difícil morrer por alguém que é bom. Aliás, provavelmente não morreríamos ou não entregaríamos a vida do nosso próprio filho para morrer por quem é bom. Imagina por aqueles que são pecadores, por aqueles que são ruins, que são inimigos. Foi exatamente isso que Deus fez, entregou o seu filho para morrer a nossa morte, para ocupar o nosso lugar naquele madeiro, para sofrer sobre si mesmo as consequências dos pecados de toda a humanidade. Ali, ele foi vilipendiado no seu direito, ali ele veio a sangrar até a morte, morte de cruz, por cada um de nós. Como diz aqui o apóstolo Paulo, seria difícil, portanto, morrermos por um justo. Seria difícil nós animarmos o nosso coração para morrer por alguém que faça o bem. Mas Deus entregou o seu Filho à morte por pecadores. Entregou o seu Filho à morte por causa dos seus adversários, pelos seus inimigos, por aqueles que não tinham nenhuma afeição por sua presença. Deus entregou Jesus por nós, meus irmãos, pecadores, que estávamos caídos, estávamos servindo ao império das trevas. E o Senhor, na figura do seu Filho Jesus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou, como diz Paulo em Colossenses, nos transportou para o seu reino. E ali então nos redimiu, ali nos regenerou e ali trabalha todos os dias em nossos corações. Que bom, meus irmãos, que Deus não olhou para quem éramos, mas Ele sempre olhou para quem o seu Filho Jesus é. Santo, irrepreensível, sem pecado, e aquele que seria o único capaz de tirar os pecados do mundo, de livrar a sua igreja da morte eterna e, portanto, justificar cada um de nós em seu próprio lugar. Ele se fez justiça por nós, ele sofreu sobre si mesmo a sentença de morte por causa de cada um de nós. Glórias a Deus, a Cristo. Alegre o seu coração em Jesus, pois ele nos livrou da morte e do inferno. Senhor, obrigado. Obrigado porque Paulo nos ensina a nos alegrarmos na tua presença, porque o Senhor nos livrou da morte eterna. O Senhor nos livrou da perdição eterna. E não só isso, mas o Senhor também, ainda com os nossos pecados, ainda, Senhor, com as nossas limitações, ainda com a nossa rebeldia, o Senhor nos levou à tua presença, através da morte e sacrifício do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ofertar o teu Filho em nosso lugar. Obrigado por tamanho amor inigualável. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã.
Seja com eles em tudo que eles fizerem neste dia. Guia seus passos, ajude-os a tomar as melhores decisões. E, Senhor, que o Senhor esteja com a tua boa mão sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.